Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. Hoje vamos estudar nossa nona lição desse último trimestre de 2024. Estamos estudando o livro de Provérbios, Alcance um futuro feliz e seguro, conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito de um órgão do nosso corpo que tem uma capacidade de abençoar e também de amaldiçoar. Vamos falar da nossa boca, da nossa língua. Muitas vezes falta-nos sabedoria, e Provérbios é um livro que trata de sabedoria. Usamos os nossos lábios, a nossa língua, a nossa boca, para proferir palavras de maldição. Então vamos ter cuidado como ter cuidado, né? Saber como usar corretamente nossa boca para que ela seja um instrumento de bênção nas nossas vidas e na vida de outrem. É isso que essa nossa lição vem tratar, vem nos ensinar sobre este assunto. Título da nossa nona lição: Protegendo a sua boca. O texto principal da nossa lição está aqui no capítulo 25, versículo 11 de Provérbios. Como maçãs de ouro em salva de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Resumo da lição: a fala acompanhada de mansidão, agradabilidade e temperança revela a sabedoria que vem do alto. Então vamos refletir um pouquinho sobre ponderar. Precisamos ouvir mais, falar menos, né? O que falamos diz muito sobre quem somos nós. E a partir daí precisamos, mais do que nunca, aprender com a palavra de Deus, né? A guardar a nossa língua. Provérbios vem falar isso, Tiago vem falar isso, Jesus vem falar isso, Salmo, o salmista vem falar isso, né? Precisamos mais do que nunca aprender a guardar a nossa língua, porque por meio deste tão pequeno órgão do nosso corpo, podemos abençoar, podemos edificar vidas, mas também podemos ferir, matar, inclusive a nós mesmos. Então vamos estudar um pouquinho sobre este tão importante assunto. Os objetivos da nossa lição: mostrar as diferenças entre a boca do tolo e a do sábio, reconhecer as características da linguagem de uma pessoa tola e nos conscientizar da necessidade de proteger a nossa língua. Este é o assunto de hoje, né? Estudar a respeito do que a palavra de Deus tem a nos dizer, nos ensina sobre a maneira ideal, correta de usarmos a nossa boca. O que dizemos para outra pessoa diz muito sobre nós mesmos, né? Por isso que a Bíblia ela dá uma importância muito grande à forma como nos dirigimos ao outro, né? Como proceder com a nossa língua. É isso que a gente vai refletir um pouquinho, né? Por meio dela, da nossa língua, a gente pode abençoar, pode matar também. Nosso texto bíblico está em Provérbios, capítulo 10, versículos do 11 ao 14, capítulo 15, versículos do 1 ao 4,
7 e 14, 17, 27 e 28. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Os lábios do sábio se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Retém as suas palavras o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Ao tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por sábio. Então, várias passagens aqui de Provérbios, onde Salomão, o sábio, nos aconselha a cuidar da nossa língua, da nossa boca, a usá-la com sabedoria, a ser um instrumento de bênção para nós e para o outro. Jesus vai falar nos evangelhos que aquilo que contamina o homem é justamente aquilo que sai de dentro de si, aquilo que a sua boca vai verbalizar, é aquilo que está dentro dele. Entende? Então vamos aprender um pouquinho a aplicar também, né? Aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O próprio Tiago, na sua epístola, capítulo 1, ele vai nos ensinar a não sermos apenas ouvintes, estudar, ouvir e esquecer, não praticar. Então ele nos instrui a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes dos ensinamentos da palavra de Deus. O primeiro tópico da lição, a boca do sábio e a boca do tolo. O modo de falar do sábio e o do falto de entendimento. O que os lábios falam e o coração busca. É possível controlar a língua? Sim, é possível sim controlar esse instrumento que pode ser usado para abençoar e para amaldiçoar. Então aqui no capítulo 10 do nosso texto de referência de Provérbios, traz um contraste entre o sábio e o tolo. Os versículos do 11º ao 14º, aqui do capítulo 10, apresentam esse contraste entre o sábio e o tolo. Entre o modo do sábio falar e o modo do tolo falar. Enquanto o tolo apresenta um discurso indisciplinado, mundano, tendencioso, aquele que pondera, reflete, pensa antes de falar, né, o sábio ele apresenta um discurso disciplinado, focado, que promove vida, né? Ele é comedido, ele pondera antes de verbalizar, né? É próprio do sábio tolerar as difamações e perdoar aqueles que lhes fazem mal. Na carta, a segunda epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele é duramente criticado
porque Paulo precisou resolver algumas situações em Efésios. Paulo vai dizer que a situação foi tão grave que ele pensou que fosse morrer, e não foi possível ele ir a Corinto como ele tinha planejado. Aproveitando esta ocasião, alguns se levantaram ali contra a autoridade de Paulo, contra o apostolado de Paulo, e incitaram alguns ali na igreja de Corinto contra o ministério de Paulo, a ponto de exigir que se Paulo fosse, que Paulo enviasse antes uma carta de recomendação. Paulo foi extremamente brando, extremamente cauteloso ao tratar com os irmãos. Paulo foi enérgico no sentido de defender o evangelho, mas amável com os irmãos. Então, o cristão ele precisa desenvolver dentro dele a temperança. É um dos frutos do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22, o domínio próprio. Então, aquele que é sábio, mesmo diante de uma situação desfavorável, né, ele vai ponderar e agir com sabedoria. Ele vai repensar antes de responder. Mas o falto de tolo de entendimento, esse não perdoa. Muito pelo contrário, ele vai se inflamar e produzir palavras torpes que acabam colocando fogo na situação, em outras palavras, incendeia o ambiente, levando a uma verdadeira confusão. A palavra de Deus, ela nos ensina a ouvir mais, falar menos. Quando a gente pensa, pondera antes de responder, a gente evita várias situações desagradáveis. No capítulo 15, a partir do versículo 1, aqui de Provérbios, do versículo 1 ao 20, mostra como é a língua do sábio. A palavra branda, proveniente dos lábios do sábio, desviará o furor. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Versículo 1 aqui do capítulo 15. Então revela um espírito humilde, terno. A linguagem do sábio sempre é adornada de sabedoria, ponderação e bom senso. Observe ao seu redor. Tem pessoas que às vezes a gente evita de iniciar um diálogo, porque se for um assunto que venha confrontar as ideias, as ideologias desta pessoa, ela já vai vir para cima de nós, como diz o ditado popular, com 4 pedras nas mãos. Então, muitas vezes a gente pondera, pensa se vale a pena. Já tem outras pessoas não, que é uma conversa agradável, né? O assunto flui, a pessoa pensa, né? Então a conversa flui. Então tem pessoas assim ao nosso redor. Nós vivemos num ambiente onde há vários tipos de pessoas e a gente precisa saber nos relacionar com todas elas, mas nem todas agem como deveria, inclusive nós, né? Por isso estamos estudando a palavra de Deus, esse assunto tão importante. Então, enquanto a língua do tolo é cheia de ira, a língua do sábio, ela é adornada, ela pensa, ele pensa antes de responder, porque ele sabe que a língua tanto é um instrumento de bênção, como pode ser usado também para o mal. Então aqui em Provérbios, capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor contemplam tanto os maus e os bons, principalmente a forma como usamos a nossa linguagem. Os sábios derramam conhecimento por meio da linguagem, da fala, pois o seu coração busca sinceridade e sabedoria. Diferentemente do sábio, aquele que é tolo, ele vai derramar tolices, ele não pensa antes de falar,
né? Sai verbalizando tudo aquilo que vem na mente, sem ponderar, né? Sem refletir sobre as consequências, entende? Tortuosidades por meio de sua linguagem. Seu coração é completamente indiferente à busca do que faz bem à alma e eleva o pensamento. Aqui no capítulo 17, também de Provérbios, versículo 27 e 28, nos mostra o valor de uma fala ponderada, disciplinada e cuidadosa. Ou seja, saber calar, né, é uma das disciplinas mais importantes para quem busca desenvolver um espírito manso, suave e pacífico. Jesus escrevendo em Mateus, falando sobre o Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 9, Jesus está falando ali sobre as bem-aventuranças, e capítulo 5, versículo 9 diz: bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aqueles que evitam a contenda, evitam a confusão, né? Então faz parte da linguagem de uma pessoa de bom entendimento fazer o uso da língua no tempo certo, no ambiente adequado. Entende? O filósofo Aristóteles, ele vai dizer que irá é fácil. Agora, irá no tempo certo, na medida certa, com a pessoa certa, é difícil. Então, a Bíblia Sagrada nos ensina a respeito disso. Tiago nos manda frear a nossa língua. Tiago capítulo 3, né? Então, é a prática de calar, ela é tão poderosa que até o tolo sai por sábio se assim o fizer. É o que vai dizer aqui, Provérbios, capítulo 17, né? Versículo 28. Até o tolo, quando ele se cala, será reputado por sábio. O tolo calado não sabe, porque ele vai deixar de falar aquilo que não convém, né? Então, saber usar a língua de maneira adequada é um ato de sabedoria, tá? Jesus, em Lucas capítulo 6, versículo 45, Jesus ensina que o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, já o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do coração a boca fala. A boca vai verbalizar, vai reverberar aquilo que o coração está cheio. O segundo tópico da nossa lição, falando sobre a linguagem de uma pessoa tola, o que significa, o que a linguagem revela, né? O que a linguagem revela? A língua do tolo e o que acontece quando comunicamos insensatamente, né? Então, tem pessoas que são expert em linguagem corporal. A pessoa está falando uma coisa, mas os sinais do corpo está mostrando algo totalmente diferente, né? O texto aqui que meditamos, de Provérbios, capítulo 10, capítulo 15, capítulo 17, nosso texto bíblico, faz um claro contraste entre a linguagem do sábio e daquele falta de entendimento, do chamado tolo. Lembrando, né, que o livro de Provérbios é a própria sabedoria nos convidando a buscá-la, a nos inteirar dela, a nos apossar dela. O provérbio vem trazendo um contraste, né, entre o insensato, entre o sábio, entre a mulher prudente, entre a mulher insensata, entre o jovem prudente e o jovem insensato. Né? A sabedoria nos convidando a nos inteirar dela, a nos apossar dela. Sabedoria esta que vem do alto, né? Que é instruções
para a vida. Então a palavra de Deus nos mostra que a linguagem que expressamos revela aquilo que está dentro de nós, no nosso interior. Isto revela que estamos pensando, sentindo e desejando. É o que Jesus vai falar aqui no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 7, versículo 20, bem conhecido, 23, né? O que sai da boca do homem é o que contamina, porque do interior do coração do homem saem os seus maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro, e é isto que contamina o homem. Então, o que contamina o homem não é aquilo que entra, nem a comida, nem o alimento que ele come. É aquilo que está dentro do seu coração, que sua boca vai verbalizar, né? Então, os textos aqui que estudamos, capítulo 10, 15 e 17, nesses versículos, né, revelam a linguagem do tolo como palavras que, no lugar de construir, vai destruir. No lugar de estimular a mansidão, gera, provoca, estimula a ira. No lugar de trazer a paz, produz a violência. No lugar de estimular a prudência e a sensatez, vem a insensatez. Então, é que Tiago vem dizer aqui na sua epístola, capítulo 3, versículo 8. Né? Olha o que Tiago diz. Capítulo 3, versículo 8. Diz assim: mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Imagina. A língua está cheia de peçonha mortal. A língua é apresentada como cheia de peçonha, de veneno, malícia e perversidade. A linguagem tem uma capacidade imensa de causar mal nas pessoas. Por isso, pense antes de responder. Às vezes, não é fácil, mas fique em silêncio. Cale-se, deixe a outra pessoa esbravejar. Fique em silêncio. Fique quieto. Se possível, saia do ambiente. Não vale a pena. Não vale a pena mesmo a discussão. Nós vivemos em uma geração tão impaciente, mas tão impaciente, que essa falta de temperamento, de equilíbrio, de domínio próprio, tem causado vários males, né, psicológicos na vida das pessoas. As pessoas não conseguem se controlar, não conseguem desenvolver o domínio próprio, a temperança. Então, a palavra de Deus, ela nos orienta a ponderar, a repensar, esfriar a cabeça, né? Para que palavras ditas fora do tempo, fora do contexto, ou num momento de raiva, provoquem coisas piores, maiores ainda, né? Então, cabe aos que buscam a sabedoria do alto terem plena consciência do mal que se pode causar aos outros e a si próprio, né, por meio do mau uso da fala. E o que acontece quando a comunicação, ou quando comunicamos insensatamente? Então, a nossa lição trata disso também, né? Em Mateus capítulo 5, versículo 22, o Senhor diz que quem chamasse um irmão de louco como um ato proveniente da cólera ou da ira, esse seria réu de juízo. Então, verbalizar em um momento de ira, de exaltação, Jesus vai dizer aqui que esse seria réu de juízo. Então, cuidado. Uma palavra dita não volta atrás. Uma palavra mal falada, mal expressada, ela não volta mais atrás. Não volta mais atrás, né? Então a gente precisa ter cuidado. Isso porque por meio da palavra podemos entristecer, ferir e até matar
né, as possibilidades de uma outra pessoa desenvolver algo, progredir em algo. A palavra, ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Então, cuidado com o que você fala com seu pai, com o que você fala com seu filho, com o que você fala com seu irmão. Cuidado. Vamos usar os nossos lábios, a nossa boca, como instrumento de bênção na vida das pessoas. Não o contrário, né? Não o contrário. Então, por meio da palavra, podemos entristecer, ferir outra pessoa por meio dessas palavras. Podemos criar um ambiente pesado ou obscuro, né? Então, por meio da palavra, pessoas podem adoecer e vir uma série de consequências. Entretanto, por meio da palavra, tudo isso pode ocorrer também de maneira oposta, começando por viver em sinceridade aquilo que Paulo novamente o aconselha. Na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6, ele diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada, com sal, para que saibais como nos convém responder a cada um. Responder a cada um. Então, principalmente você que almeja ou já exerce algum cargo, alguma função de liderança, você precisa ser comedido, você precisa ter domínio próprio, você precisa transmitir esse equilíbrio, precisa dar o exemplo, né? Você é observado, você é analisado, então precisa transmitir isso com segurança. Jesus, o que diferenciava Jesus dos fariseus? Os próprios seguidores de Jesus diziam: este ensina diferente, este ensina com autoridade, ele não ensina como os outros ensinam. Por quê? Porque Jesus ensinava e vivia aquilo que ele ensinava. Existe um termo chamado verborragia. Você conhece esse termo? Verborragia? Verborragia é o costume, a pessoa que costuma falar demais, dizendo nada ou dizendo pouca coisa, né? Essas pessoas verborrágicas, né? É um termo desconhecido. Essas pessoas verborrágicas, normalmente, elas falam primeiro e pensam depois, se é que pensam, né? Não falam coisa com coisa, não acrescenta nada, mas não consegue ficar sem falar. Então, vamos aprender a controlar a nossa língua, né? E o terceiro tópico da nossa lição, protegendo a língua de uma pessoa sábia, né? Protegendo a língua de uma pessoa sábia. A fala do sábio, a relação entre falar e ouvir o sábio, a fala e o agir do sábio. Em uma das características, né, da sabedoria cristã é aquilo que a gente encontra aqui nesses ensinamentos de Provérbios, né, que é um estudo que fala de como o cristão deve agir, deve se portar, ele deve pensar, ele deve refletir antes de agir. Nosso Senhor Jesus era assim. Jesus era assim, né? O que dá autoridade a uma pessoa sábia não é apenas o seu discurso, mas se a ação está em pleno acordo com aquilo que ele disse. Jesus era assim. Por isso Jesus atraía milhares de pessoas. Enquanto os fariseus ficavam reclamando, criticando, porque faziam o contrário. Eles diziam, ensinavam, mas não praticavam aquilo que eles ensinavam, né? Então Tiago vai dizer na sua epístola, capítulo 2, versículo 18, quando Tiago está falando sobre as obras,
ele vai dizer que a fé sem as obras é morta. Então, as obras refletem a fé da pessoa, vai refletir o fruto da fé das pessoas. Então, eu vou falar aquilo que eu vou viver, entende? Então, o cristão, ele precisa ter equilíbrio, ele precisa ser uma pessoa ponderada, ele vai ensinar uma coisa e ele é outra, entende? Então, protegendo a linguagem de uma pessoa sábia, ele precisa saber se controlar diante de uma situação que lhe fuja ao controle. Ele precisa, nessas horas que o domínio próprio precisa aparecer nas nossas vidas, entende? O domínio próprio. Aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 19 também, está escrito: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, uma das características de uma pessoa sábia é saber ouvir. Saber ouvir, né? Esse ouvir não se trata de uma escuta passiva, apenas por educação, mas uma escuta ativa, né? Presente, consciente. Antes de falar, precisamos ouvir para interpretar corretamente o que se está se comunicando, né? E a gente também precisa ter um pouquinho de expertise, porque muitas vezes a pessoa está falando algo, mas a sua linguagem corporal está dizendo algo totalmente ao contrário. Então é importante a gente também ter um pouquinho de conhecimento sobre a linguagem corporal, né? Isso nos ajuda a entender muita coisa. A pessoa sábia está sempre pronta a ouvir e entender, e só falar depois de ter plena certeza do que entendeu. Ouvir e falar é um movimento indispensável para que haja uma boa comunicação, né? Então, a gente precisa aprender a ouvir mais. Tem pessoa que não consegue fechar a boca, não consegue ficar calado, né? Então, é possível que nosso discurso esteja correto, seja santo, justo e bom, mas só isso não basta. Não basta só isso, não basta fazer só o discurso, é preciso viver aquilo que nós estamos ensinando. Novamente, Mateus capítulo 23, versículo do 1 ali, Jesus está falando que sobre os fariseus, que eles diziam, mas faziam outra coisa, ensinavam, mas praticavam outra coisa, entende? Então, nosso grande desafio, qual é? O que é que a gente aprende? Aprende que dizer o que é santo, justo e bom, e ao mesmo tempo praticar o que é santo, justo e bom. Tem que haver este alinhamento com o discurso e com a prática. Somos chamados pela palavra de Deus para apresentar uma fala que glorifica o Senhor e que seja plenamente coerente com aquilo que cremos e fazemos. Nossa Bíblia, a palavra de Deus, nosso manual de regra, de fé, de prática, né? Então, o que é que a gente aprende nesta lição? Como usar as palavras de maneira construtiva e, em vez de permitir que a nossa língua crie casos em nossa comunidade e relacionamentos, né, que não esteja adequado com o nosso discurso cristão, a gente precisa usar nossa língua de uma maneira que seja instrumento de paz, de bênção, de amor, de gentileza. Ter domínio próprio é um do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. E começa com amor. Então, 9. O domínio próprio está lá, a temperança, né?
Então, a língua pode se tornar um maravilhoso instrumento de graça, paz e amor. E a gente precisa dominá-la, né? Porque, como a palavra de Deus diz, a nossa boca, ela tem o poder de abençoar e também de causar males a nós próprios e ao outro. Que sejamos instrumento de Deus para abençoar vidas. Que Deus abençoe.